Olá, querido e querida, Pastor Wagner aqui falando. Você que está assistindo essa transmissão para pegar uma palavra de Deus para a sua vida. Bom, a nossa igreja está em reforma, como você sabe. Nós estamos aqui para poder fazer com que toda a estrutura acima da nossa cabeça, nosso telhado, seja trocada, bem como outras partes aqui do templo. Então quero que você veja como nós estamos nesse momento. Vocês vão ver que nós estamos sem telhado no momento, tiramos tudo. Hoje é a parte que retira toda essa estrutura velha do telhado. E aí, isso que você está vendo aí, com essa estrutura toda, esse lixo todo que está aí, esse lixo vai sair já já. E eu não tenho dúvidas de que você vai estar aqui. E já já vamos informar de retorno. Estamos no momento assistindo os cultos na nossa sede, Sara Freguesia, Rua Tirol 427, mas já já estaremos retornando para cá. Lembro você da sua doação, dos seus princípios a respeito de dízimos e ofertas. Não se esqueça disso, porque você ajuda muito a Casa de Deus a se manter de pé e a custear toda essa reforma que não é barata. Então, receba essa palavra de Deus que vai edificar muito a sua vida, em nome de Jesus. Boa noite, Sara Freguesia, Sara Nil, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, que alegria que está aqui, gente. Meu Deus, toda vez que eu subo aqui nesse altar, é uma gratidão tremenda por tudo que Deus fez na minha vida, por toda a semente que Deus plantou no meu coração. Graças a Deus. Hoje é um dia muito especial. Fala para o teu irmão assim: hoje é um dia muito especial. Que hoje Deus vai falar conosco. Amém, irmãos? Vamos orar? Feche os seus olhos aí agora, bate um papo com Deus, pede para o Espírito Santo falar contigo nessa noite. Senhor, é com muito temor que nós vamos agora ter o momento da sua palavra, da sua mensagem. Eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco. Ministra, Senhor Deus, em nós a tua palavra, tira toda a distração, tira todo o problema físico, emocional, espiritual. Senhor Deus, trabalhe no mais profundo, do íntimo do nosso ser nessa noite. Me usa, Pai, como seu instrumento, no nome de Jesus. Irmãos, Deus está trabalhando algo em mim, falando muito forte, transformando o meu coração. E eu gostaria de trabalhar com a igreja, de refletir junto com os irmãos sobre aquilo que Deus tem falado, me dado algumas experiências sobre isso. O tema da mensagem de hoje é aprendendo a ser amado. Na nossa caminhada cristã, nós deveríamos, após aceitar a Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida, partir dessa premissa, começar a partir daí, que Ele tanto me amou, tanto nos amou, que Ele deu a vida por amor a nós. E é por isso que eu inicio a minha caminhada. E se verdadeiramente eu partir do princípio que o amor que Deus tem por mim é algo que transcende qualquer entendimento, eu consigo descansar. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: a gente costuma dizer que o mal do século é depressão, é ansiedade, né? Eu vou dizer aos irmãos, viu, que eu acredito, na minha experiência, que juntinho com a ansiedade, juntinho com a depressão, existe um problema que está intrínseco, que é o problema do não conseguir descansar. Nós vivemos numa era da mente acelerada, é ou não é, gente? Um compromisso se aglutinando ao outro, se enfiando no outro, e a gente não desliga, a gente não deixa de se preocupar, e a gente não consegue descansar plenamente. Óbvio, isso vai trazer problemas como ansiedade, chega uma hora que você esgota, chega uma hora que você entra em depressão, não é? Mas se eu for ver, meu amigo, se você tivesse um descanso pleno no Senhor, você já resolveria o problema posterior da ansiedade e da depressão. Você sabia disso?
Por isso, mas o que a palavra aprendendo a ser amado tem a ver com isso? Se você aprende a ser amado na sua plenitude, você saberá que Deus cuidou e vai cuidar de todas as coisas, e você consegue ter um sono tranquilo. Posso ouvir o amém ou não? Só que descansar em Deus, que é o resultado de receber amor, envolve uma postura que o cristão precisa ter. E eu gostaria de introduzir essa mensagem com esse entendimento. Abra a Bíblia aí, se você puder. Eu esqueci de dizer, né? Eu vou ler na NVI, tá bom? Se você puder projetar Colossenses capítulo 4, no versículo 5, amém? Rapaz, eu não estou vendo nenhuma Bíblia, hein? Não, lá atrás tem uma galerinha de Bíblia lá, glória a Deus. Ah lá atrás, glória, pô, isso aí não é Bíblia, isso é um tijolão, né? Glória a Deus por isso, que bom, no culto lá em Vassouras, o culto lá, irmãos, de manhã, culto domingo de manhã, lindo, a gente até escuta o barulho das folhinhas, né? Aí chega a noite, a galera do Arena enche a igreja, né? Aí vê mais o celular, né? Abriu aí? Colossenses 4:5, diz assim, ó: sejam sábios quanto à maneira de viver com os de fora, aproveitando ao máximo o que, irmãos? Cada oportunidade. Versículo 6, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Amém? Esse texto, ele fala da nossa parte, da nossa responsabilidade. O cristão agir com fé não significa que ele vai ficar passivo, esperando as coisas caírem do céu, esperando as coisas acontecerem, amém, gente? A gente agir com fé, o que significa agir com fé? Significa, meu amigo, que você acredita tanto que Deus vai fazer, que você faz tudo que você pode. Ué, eu achava que era o contrário. Não, não é o contrário não. Você tem tanta fé que você trabalha muito, porque você tem certeza que na união do seu empenho com a mão de Deus, as coisas vão acontecer. Então é preciso sim agir. Esse texto diz assim, ó: aproveite cada uma das oportunidades. O que é isso? É estar atento com todas as oportunidades que Deus está dando. Às vezes Deus está te dando a oportunidade de fazer um curso, de se aperfeiçoar. Às vezes Deus está te dando uma saúde para levantar um pouco mais cedo e já começar a trabalhar, né? A fazer algo que você nunca fez antes. Então as oportunidades estão aí, segundo a palavra de Deus, para eu aproveitar ao máximo cada uma delas. Posso ouvir um amém? Você quer descansar? Antes de você descansar, mas em paz, meu irmão, faça tudo o que você pode fazer, faça a sua parte. Agora, faça a sua parte debaixo da direção de Deus. Se esforce, faça tudo o que tu pode, debaixo da orientação e da bênção de Deus, na direção, sem quebrar os princípios da palavra de Deus. Aí você tem a garantia em Deus que Ele vai respaldar os seus planos, os seus projetos. Posso ouvir um amém, gente? Mas eu preciso entender sim, que eu devo me esforçar, óbvio, mas olha, eu devo me esforçar nas oportunidades que Deus dá, e não em qualquer coisa. Nem tudo é oportunidade, entendeu? Eu preciso aprender a discernir quais são as oportunidades que Deus está dando, e quais são as oportunidades, às vezes, que o inimigo está me dando, para me tirar do propósito, entendeu? Sabe aquela vez que você pagou aquela conta em dinheiro, e a pessoa te devolveu um dinheiro a mais do que ela deveria devolver, né? Aí o ser humano olha para aquela situação: rapaz, olha que oportunidade que eu estou tendo aqui, olha. Não, querido, você está tendo uma oportunidade de quê? De mostrar para a pessoa que você é uma pessoa honesta, né, íntegra, que você é uma pessoa de Deus, e falar: rapaz, você me deu aqui R$50 a mais, toma aqui de volta aqui, ó, Deus abençoe. Ué, mas ninguém faz isso. Não, irmãos, mas ninguém, eu não sou todo mundo não, eu sou homem de Deus, rapaz. Inclusive, eu quero te convidar aqui para o culto de domingo, aproveita, né? Já lança a semente do evangelho naquele coração. Então,
as oportunidades precisam ser discernidas. Você não, deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus, Deus nunca vai te fortalecer para ir para um propósito que Ele não quer, para ir para um caminho que Ele não designou. Entendeu? Você quer receber força e descanso de Deus? Procure saber para onde Ele quer te levar, porque se você estiver indo para o lugar que Deus quer que você vá, meu irmão, Ele te fortalece em qualquer batalha, você passa por qualquer deserto, você passa por qualquer lugar difícil. Por quê? Porque foi Deus que te mandou ir. Se Ele te mandou ir, Ele vai estar fortalecendo você, Ele vai estar te ajudando, Ele vai estar te levantando, e tu vai aguentar, você vai chegar do outro lado, você vai dar glória. Agora, se você cismar de ir para um caminho que Deus não diz para você ir, não adianta pedir para Deus te ajudar e te fortalecer, porque Deus não está nesse negócio. Deus não abençoou Jonas quando que Deus não mandou ele ir, Deus mandou ele para outro lugar. Ah, Deus, eu estou saindo da igreja, eu tive um problema lá, eu não concordei, eu fiquei magoado com fulano, eu não quero mais saber. Ah, Senhor, me ajuda, Pai, me fortalece, me ajuda a encontrar um outro lugar. Ah, Senhor, eu vou tirar um ano sabático aí, vou ficar buscando a Ti na minha casa, sabe, eu não estou muito legal, me ajuda, me fortalece. Querido, Deus não mandou tu sair, Deus não mandou você tomar essa atitude. Você está achando que Ele está nesse negócio? Ele não está nesse negócio não. A Bíblia fala que Sansão era um homem que foi escolhido por Deus com um propósito, um libertador do povo de Israel, juiz de Israel, e ele tinha um propósito muito claro para a vida dele. Só que no meio da caminhada, Sansão decidiu fazer o que ele queria, e não o que Deus queria, não o que os pais dele orientavam. Os pais de Sansão falaram: Sansão, cheio de mulher bonita aí no arraial, rapaz, cheio de mulher legal, cheio do Espírito Santo, tu arruma uma mulher aqui no meio da igreja, no meio do arraial. E Sansão, o que ele quis fazer? Não quero, não estou afim, estou apaixonado pela mocinha lá, né, lá do mundão. E aí, rapaz, não faz isso não, isso aí vai gerar algo ruim. Não, mas eu estou obstinado, eu quero saber. Endureceu o coração e foi. O que aconteceu com o futuro de Sansão? Sansão perdeu o quê? A sua força, porque Deus não fortalece você quando você vai para fora do seu propósito. E logo depois que ele perdeu a sua força, cortaram o cabelinho dele, o que fizeram com ele? Tirou a visão, ele perdeu a visão. Mas pela graça, pela misericórdia de Deus, que já era revelada no Antigo Testamento, a Bíblia diz que quando houve arrependimento no coração de Sansão, ele alinhou a vontade dele à vontade de Deus. Mais uma vez Deus o fortaleceu, e aí ele se levantou no meio lá do templo, lá, se não me engano, o templo de Dagon, lá no meio do inimigo, e ele destruiu aqueles inimigos. Por quê? Porque o coração dele se alinhou à vontade de Deus. Toda vez que o seu coração se alinha à vontade de Deus, Ele também te fortalece. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Aleluia, glória a Deus. Então agora, queridos, agora eu quero começar a trazer a mensagem que Deus de fato colocou no meu coração. Antes eu estava introduzindo aquilo que eu precisava falar antes, né? Depois que você se esforçou, deu o seu máximo naquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, você e eu, nós precisamos descansar. Só que mais uma vez eu vou dizer, nós só vamos conseguir descansar plenamente se eu aprender a receber o amor de Deus. Eu preciso aprender a ser amado por Deus, receber o amor de Deus para conseguir descansar. Existem pessoas que só sabem dar amor, mas não sabem receber amor. Eu quero ler um texto. Abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, no versículo 5. Vamos ler, refletir através desse texto, que eu tenho certeza que vai ficar muito claro. Diz assim: essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus, ele foi o que, irmãos? Derramado aonde? Em nosso coração. Por quem? Pelo Espírito Santo, que Ele
nos deu. Eu vou ler esse texto mais uma vez, eu quero que você olhe bem para esse texto. Esse texto precisa entrar no teu coração. Ele diz mais uma vez assim, ó, essa esperança não nos decepciona, ou seja, meu irmão, isso não vai te decepcionar, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração, por meio do Espírito Santo, que Ele nos deu. Vamos continuar. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por quem? Pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu, fala comigo assim, no meu lugar, apesar de eu ser pecador. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus por essa palavra poderosa, amém ou não? Glória a Deus. Pode deixar o versículo 5 aqui, por favor, no telão? Olha lá. No versículo 5, diz que o Espírito Santo, ele vai fazer o que mesmo, gente? Ele vai derramar, despejar, no meu e no seu coração. O que? Fala comigo, amor. Meu Deus do céu, é bom demais. Derramar, gente, não é espirrar, não é molhar. Você lembra quando você era pequeno, lá na casa da tua avó, da tua tia, você tinha lá 7, 6, 8 anos, você esbarrou assim no tangue, na jarra de tangue, de suco, que estava lá e derramou aquilo ali, aí veio um chinelo, e aí ficou aquele cheiro de suco, você com vergonha, isso é derramar, espalhou por tudo, ficou aquele cheiro na cozinha, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vai derramar amor de Deus no seu coração. Isso muda a vida de uma pessoa, porque a gente vem muito ferido para a igreja. Quando a gente encontra com Jesus, nosso coração está muito duro, não pode espirrar, tem que derramar. Durante a oração que a gente fez ali atrás, o Espírito Santo me lembrou de um outro texto, que me faz entender como é que é esse negócio de derramar. Abre aqui para mim, porque eu nem anotei aqui no meu tablet, João, capítulo 12, no versículo 3. Olha só, que princípio esse negócio de derramar. Então, Maria, aqui né, dá para ler aqui. Então Maria pegou uma litra de nardo puro, que era um perfume caro. E o que Maria fez? Derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E o que aconteceu, gente? Toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Glória a Deus. Você entendeu o que é derramar, gente? Maria derramou perfume nos pés. Hoje, o que vai acontecer nesse culto conexão? Hoje o Espírito Santo vai derramar no seu coração. Você entendeu? E aí o que houve com Maria? Quando ela derramou no pé de Jesus, impregnou tudo, não foi? Diz aqui nesse texto que a fragrância do perfume encheu toda a casa. Meu irmão, imagina o que vai acontecer com a tua vida, se ele, o próprio Espírito Santo, gente, uma mulher derramou no pé e impregnou toda a casa. Você já imaginou se o Espírito Santo chega em você hoje, pega lá um amor vindo de Deus e faz assim, e joga esse amor no teu coração? A sua vida vai mudar completamente. Você vai ter nojo do pecado e amor pela glória e pelo propósito de Deus na sua vida.
Quando você pecar, porque nós somos pecadores, a gente peca, né? Quando você pecar, você vai, meu Deus, eu preciso resolver isso. Por quê? Não por julgo, não pelo peso, não porque Deus vai te castigar, mas que você ama a presença dEle, e você não quer viver longe da presença dEle, porque Ele derramou amor sobre o seu coração. Não existe nenhuma demonstração de amor maior do que essa, queridos. A palavra diz que Ele demonstrou, na continuação desse texto que nós lemos lá no livro de Romanos, diz que Ele morreu por nós quando nós éramos ímpios. A gente estava distante, a gente estava escarnecendo, a gente estava no mundo, e a Bíblia diz que Ele morreu por nós quando nós éramos ímpios. Ele deu a vida por um bando de pecadores que somos nós. Não tem nada que possa demonstrar tanto amor do que isso. Jesus Cristo, Ele deu a vida por nós, mesmo sendo pecadores. Ele deu a vida antes de nós fazermos qualquer coisa por Ele. Glória a Deus. E para mim isso significa muito, queridos, no meu coração, o que Deus está fazendo na minha vida. Sabe por quê? Porque eu entendo, inclusive por experiência própria, que é muito difícil para algumas pessoas receberem o amor de Deus. Às vezes você está aqui há anos na igreja, ou chegando agora, mas até muito tempo na igreja, e você ainda não conseguiu desfrutar da plenitude do amor de Deus no seu coração. Você está se relacionando com Deus sem perceber, por vários outros motivos, mas você nunca conseguiu compreender o quanto Deus te ama. E Deus me mostrou o porquê disso. Como assim, pastor? Por que é tão difícil as pessoas consigam aceitar o amor de Deus? Porque às vezes, querido, você foi rejeitado pela sua família. Lá da sua história, lá no teu passado, você ficava o tempo todo tentando mendigar amor. Nunca ouviu um eu te amo pleno do seu pai e da sua mãe. Você se sentia rejeitado, preterido, parecia que na sua família tinha uma preferência e não era você. Então você nunca foi alcançado de maneira plena por o amor lá atrás. Então para você é muito difícil se conectar com o ser amado, entendeu? E aí você está sempre achando que você está em dívida. Entende isso, irmãos, amém? Sempre lutando para ser aceito, mas no fundo, você espera ser rejeitado. Por quê? Porque você foi rejeitado lá atrás, e você acha que a vida é assim. E aí você tem dificuldade de receber o amor de Deus, porque você está projetando em Deus tudo aquilo que você viveu a tua vida toda. Às vezes você é muito trabalhador, você é muito esforçado em tudo que você faz. Não é porque você recebeu amor, é porque você recebeu rejeição. Então você está tentando chamar atenção e isso é inconsciente, às vezes você nem percebe isso. Você trabalha, você é o primeiro a chegar aqui na escala, você é o primeiro a fazer as coisas, você chega na célula, você faz as coisas com muita garra, mas por quê? Porque você quer ser aceito, só que você faz isso, mas no fundo você acha que você ainda está em dívida. E eu vim te dizer aqui, querido, que você não está em dívida mais. Jesus Cristo já pagou essa dívida. Você pode se sentir plenamente amado. Em nome de Jesus, nós precisamos parar de agir como se em algum momento Deus fosse nos rejeitar. Eu quero te dizer, Ele nunca vai te rejeitar. Nunca, Ele nunca vai. Fala para o teu irmão assim, ó, Ele nunca vai te rejeitar. Você é valioso para Deus. Ele te ama muito. Meu irmão, essa palavra eu sei que é muito simples, né? Mas depois de muitos anos essa palavra mudou a minha vida. Porque às vezes você deveria ter recebido lá atrás colo, lá na sua família. E sabe o que você recebeu? Gritaria, violência,
brigas. E aí você acha que a vida é assim. Não é assim com Deus. Não é assim. Tem pessoas que não conseguem dar beijo, abraço, tem dificuldade, sabe, duro. Você conhece alguém assim, não? Sabe por quê? Porque sempre foi assim, né? Você era para ter recebido um colo, um acolhimento do teu pai, e tinha secura, distância. E talvez você esteja se relacionando com Deus assim. Isso precisa ser quebrado em nome de Jesus. Você precisa olhar para o céu e falar assim: meu Deus, eu sou amado, eu sou amada. Pô, mas eu pequei ali fora, eu falei um palavrão, eu caí numa mentira, eu fiz isso aqui. Meu amigo, Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, ímpios. Esse é o amor de Deus para conosco. Fala comigo assim: eu recebo do amor de Deus na minha vida. Você é valioso para Jesus. Quando Jesus ele estava ali, sendo crucificado, só para você entender o que significa o amor de Jesus, tinha uns soldados romanos zombando de Jesus. Zombando, ridicularizando, dando cuspe, batendo na cara de Jesus, humilhando Ele, fazendo todo tipo de atrocidade com o nosso Jesus. Sabe o que Jesus deu de volta? Jesus olha para aquele romano, olha para aquele soldado e diz: ô Pai, perdoa ele não sabe o que ele está fazendo. Aí tinha um ladrão do lado dele, que deve ter passado a vida inteira na bagunça, na night, roubando, matando, estuprando. E aí o ladrão olha assim e fala: caramba, olha quem está do meu lado. Eu vou dizer que eu aceito ele para ver. Aí o ladrão chamou Jesus: Senhor, lembra de mim. E aí Jesus olha para aquele ladrão. Você acha que aquele ladrão merece alguma coisa, gente? As pessoas que sofreram pelos atos ruins daquele ladrão estavam todos felizes porque o ladrão estava na cruz. Jesus olha para aquele ladrão e diz o quê? Hoje mesmo tu vai estar comigo lá no paraíso. Você entendeu mais ou menos como é que é o amor de Deus ou não? Tem gente que acha que isso é injustiça, né? Talvez um de vocês ache isso. Não pode. O cara passa a vida inteira no baile funk, brigando, namorando um monte de garoto, um monte de gente, fazendo um monte de coisa que não presta. Aí chega no último suspiro, ela aceita Jesus e vai para o céu? Quem já pensou nisso assim? Já pensaram nisso, gente, assim, que meio que injusto? Já pensou nisso? Assim, não é possível que esse camarada aí vai ser... Não é possível. Não é justo. Gente, essa perspectiva que nós já pensamos, não é a perspectiva de Deus. Sabe qual é a perspectiva de Deus quando alguém está no leito, aprontou a vida inteira, aí está ali no leito, está ali na cruz, e reconhece a Cristo, de coração se arrepende ali naquele momento, e confessa Jesus como Salvador? Você sabe qual é a perspectiva de Deus? Deus mostrou isso. A perspectiva de Deus é o seguinte: Jesus olha, fala assim: puxa vida, essa pessoa passou a vida inteira lascada na mão do diabo, passou uma vida horrorosa, passou uma vida distante de mim, mas agora, no último minuto, ela pode ter um refrigério, e ainda pode ter a vida eterna. E aí a misericórdia, a compaixão de Deus vai e cobre aquela pessoa. Porque as pessoas que dizem: não é justo, lá no fundo, o que ela está considerando? Ela está considerando assim: se for assim é moleza, eu me divirto, eu aproveito a vida, e no final eu aceito Jesus.
Querido, ficar distante de Jesus durante a vida não é aproveitar, não é diversão. Entende isso? Ficar distante de Jesus é penar nas mãos do capeta, do inferno. Ficar distante de Jesus é sofrimento total. Eu posso ter paz na terra e vida eterna. Entendeu ou não? Então, nós temos a oportunidade, graças a Deus por isso, de viver uma vida inteira com Deus, com paz, com experiência, vendo o sobrenatural, orando por pessoas e elas sendo libertas, curadas, vendo Deus me dar uma direção, entra aqui e eu entro, não entra aí, eu não entro. Eu posso viver várias experiências maravilhosas com Deus, eu posso criar meus filhos na casa de Deus, eu posso ser feliz com Deus, eu posso ter comunhão com os irmãos, eu posso ter uma vida cheia de Deus, e no final ir morar no céu. Por isso que uma pessoa que está distante a vida inteira, como aquele ladrão na cruz, e recebe no finalzinho, meu Deus, que bom que a misericórdia entrou na vida dele, nem que seja no último minuto, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Essa é a vontade do nosso Deus. Você reconhece na sua vida uma dificuldade de ser amado? Você reconhece que em algum momento da sua vida, principalmente na sua infância, você passou por situações que marcaram você e que talvez hoje você esteja projetando isso para Deus? E isso atrapalha você, que tem gente, nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados todo dia. Posso ouvir um amém, gente? Mas tem gente que pede desculpa de 1 em 1 minuto, desculpa, perdão, desculpa, perdão, Senhor, pequei, e eu percebi que eu era assim. Mas não era só porque eu queria o perdão de Deus, é porque eu sempre carregava uma culpa, eu nunca me sentia amado, entendeu? Então eu sempre achei, o tempo todo, que eu carregava uma dívida, porque se eu não recebia, culpa minha, né? Mas os meus pais, ao invés de me dar amor, me deu violência numa época da minha vida. Mas é porque alguma coisa errada estava em mim. Porque tratava melhor a minha irmã, o meu irmão, do que me tratava. No fundo, a criança acaba achando que o problema é ela, e você sempre acha que você não merece, e aí o amor de Deus vem, mas o seu coração não deixa entrar. Essa noite vai vir uma jarra de amor, não vai ser espirrado não, vai ser derramado, e aí a fragrância, querido, imagina, a fragrância do perfume daquela mulher, meu Deus, a fragrância do amor vai chegar em você, e aí vai perfumar toda a sua casa. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Então você vai repetir algo comigo, como está lá no Salmo 27, no versículo 10, diga comigo assim: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Glória a Deus. Querido, quando a palavra de Deus diz ainda que eles me abandonem, significa que isso é uma possibilidade, significa que no seu maior problema, porque esse aqui é um problema extremo, né? Significa que no seu maior dificuldade, no seu maior problema, Ele Ele vai te acolher. Inclusive, se você parar para pensar um minutinho, você vai lembrar que antes de você converter, antes de você estar aqui, Deus já te deu vários livramentos, é ou não é? Quantas vezes você era para ter morrido e não morreu? Quantas vezes aconteceu situações, você fala, gente, como é que eu saí dessa? Meu irmão, por quê? Porque Ele morreu por você e por mim, quando você ainda era pecador, você ainda era ímpio. A misericórdia e o amor já te acompanhava. Mas se você reconhece que os fatos da sua vida, as rejeições, a violência que você recebeu, como você foi tratado, se isso te atrapalha a ser amado na sua plenitude, hoje, Deus já está revelando para você o amor dele. Amém, queridos? Fica de pé para nós orarmos, em nome de Jesus. Vou chamar aqui o Ministério de Louvor.
Glória a Deus. Deus está nesse lugar, queridos. O Espírito Santo de Deus está aqui. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Santo, 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 santo. Santo Espírito de Deus. Hoje é dia de você receber o amor do Senhor em toda a sua plenitude. Hoje é o dia, querido, de você, algumas pessoas aqui já estão na igreja um tempão, mas pela primeira vez elas vão se sentir amadas na sua plenitude. Isso vai quebrar uma barreira, uma casca. Nós estamos no ano da superação. Hoje você vai superar isso na sua vida. Superar essa barreira que impede você de ser amado. A partir desse momento, você não vai precisar mais ficar mendigando amor, porque você vai ser preenchido pelo amor de Deus. Fala comigo assim: Espírito Santo, eu recebo a plenitude do seu amor. Eu reconheço a Ti, Senhor, como único Senhor e Salvador da minha vida. Derrama, Senhor, o seu amor sobre mim. Eu quero aprender a ser amado. Eu aceito ser amado, mesmo, Senhor, que eu nunca tenha recebido amor da minha família. Eu quero, Senhor, pela primeira vez, ser amado em plenitude. Eu recebo o Teu amor, eu me sinto amado por Ti. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Aleluia. A palavra de Deus diz que Deus é amor, e eu vou dizer para você: o amor te amou. Amém ou não? Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez? Nós fizemos aqui uma oração recebendo o amor de Deus e aceitando a Jesus como único Senhor e Salvador. Levante as suas mãos assim. Se tiver alguém que orou essa pela primeira vez, aceitou a Jesus, ou reconciliou, estava um tempão distante da igreja, distante do ministério, e fez essa oração. Tem alguém? Se tiver, não fica com vergonha não. Tem mais alguém, gente? Fica com vergonha não, porque é uma noite especial. Hoje é o dia do teu encontro. Amém. Você que levantou as suas mãos aí, ó. Hoje é o dia que Deus vai mudar a sua vida daqui para frente. Parabéns por ter coragem de ter levantado a sua mão. Em nome de Jesus. Eu vou pedir para o Ministério de Louvor ministrar uma canção. Eu quero pedir a todos vocês que reconhecem a dificuldade de descansar, pois a dificuldade de descansar, o Espírito Santo falou comigo, a preocupação excessiva está intimamente vinculado à dificuldade de ser amado. Então, talvez você esteja na dúvida se você consegue ser amado por Deus plenamente. Então olha por outra perspectiva, pensa assim: eu consigo descansar plenamente? Se a resposta for não, eu sugiro que você venha aqui na frente, receber uma oração. Enquanto o Ministério de Louvor estiver tocando, se você já quiser sair do lugar, pode sair. Mas ó, se você reconhece que você não está conseguindo descansar, venha receber a plenitude do amor de Deus. Porque se Ele te ama, Ele não te desampara e você pode descansar. Ele nunca vai desamparar. Um Deus que é todo poderoso e nos ama, nunca vai nos deixar sozinho.
Aleluia, aleluia. Xerebalabalabalabala, suriandarabalas. Aleluia. Como pode me amar? Olá, querido e querida, Pastor Wagner aqui falando. Você que está assistindo essa transmissão para pegar uma palavra de Deus para a sua vida. Bom, a nossa igreja está em reforma, como você sabe. Nós estamos aqui para poder fazer com que toda a estrutura acima da nossa cabeça, nosso telhado, seja trocada, bem como outras partes aqui do templo. Então quero que você veja como nós estamos nesse momento. Vocês vão ver que nós estamos sem telhado no momento, tiramos tudo. Hoje é a parte que retira toda essa estrutura velha do telhado. E aí, isso que você está vendo aí, com essa estrutura toda, esse lixo todo que está aí, esse lixo vai sair já já. E eu não tenho dúvidas de que você vai estar aqui. E já já vamos informar de retorno. Estamos no momento assistindo os cultos na nossa sede, Sara Freguesia, Rua Tirol 427, mas já já estaremos retornando para cá. Lembro você da sua doação, dos seus princípios a respeito de dízimos e ofertas, não se esqueça disso, porque você ajuda muito a Casa de Deus a se manter de pé e a custear toda essa reforma que não é barata. Então, receba essa palavra de Deus que vai edificar muito a sua vida, em nome de Jesus.